Eu preciso que você entenda, ou pelo menos foque muito nisso. Existe um povo que está ali dentro, continuando morando ali, com portões queimados e muros derribados. Passam-se anos, e tem pessoas que continuam morando ali, e se acostumaram a viver na miséria e na humilhação. Se acostumaram, depois de anos, a viver em miséria, humilhação, deboche. Porque tem coisas e situações na nossa vida que nós até ficamos revoltados no início quando acontece, mas depois que passa-se tempo, nós temos a tendência de nos acostumar, ainda que a situação seja diversa. É como acontece em muitas nossas casas, não sei se é assim na sua. Eu acho que a pastora Anne poderia falar muito bem sobre a nossa casa. Se uma torneira quebra, no início eu falo, meu Deus, uma torneira quebrou. Meu Deus, uma torneira quebrou, não pode ficar assim. Aí eu vou lá, amarro uma sacola, ou alguma coisa, né, faço aquele cambalache. Aí passa um dia, 2 dias, 3, 6 meses, daqui a pouco a gente bate o bolo, cantando parabéns. Por quê? Porque nós temos a tendência de nos acostumar com algumas coisas que nós deveríamos tomar atitudes, mas nós nos acomodamos. Você conhece pessoas assim? Que estão vivendo um casamento que, desculpa a palavra, estão a miséria, mas vai fazendo cambalacho, e aí vou deixando a vida levar, um dia vai consertar e nunca conserta. Pessoas estão levando o ministério, o chamado, de forma desleixada, uma coisa que um dia quebrou, uma coisa que saiu do lugar, mas nós fazemos um cambalacho, aí vamos deixando as coisas acontecer, a coisa acontecer, até que nós nos acostumamos a viver de maneira que não agrada ao Senhor. Conseguiu entender esse contexto? Agora vamos ler essa palavra, é só um versículo, eu vou continuar a aplicar ela, nós vamos entender. Neemias 6:3, ele diz, enviei-lhes mensageiros, dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar, porque eu cessaria essa obra, enquanto eu deixo ela e desço até vocês. Você entendeu o início desse contexto agora? Está? E aí, existem pessoas que estão morando ali em Jerusalém, portões queimados, muros derribados, mas continuam no local, continuam morando ali porque se acostumaram a viver em uma situação de humilhação, não muito diferente de muitas pessoas, talvez até aqui estejam, que vivem em condições de humilhação, às vezes dentro de casa, em trabalho, mas se acostumaram a viver nessa situação, se acostumaram a viver em ambientes assim, acostumaram-se a viver em ambientes de erros, de fracassos, de problemas, mas continuam sentados e não resolvem o problema. Só que aí Deus tem que fazer o seguinte, quando os que estão dentro não fazem, Deus precisa trazer um de fora para fazer. Porque tem pessoas dentro que estão sentadas, de braços cruzados, estão vendo o problema, não resolvem, aí Deus fala assim, tem alguém de longe, que eu vou trazer para perto, e eu tenho certeza que vai fazer. Aí Deus se lembra de um homem chamado Neemias, que nunca esteve ali, era um judeu, neto de judeu, filho de judeu, seus avós foram levados cativos, ele nasceu no cativeiro, ele nasceu escravo, mas Deus o elevou numa posição de copeiro do rei. Neemias agora, ele é um homem de confiança do rei, porque ser copeiro do rei, era a pessoa que experimentava antes de servir ao rei. Nós já vimos em filmes antigos, que muitas pessoas utilizavam-se de estratégia de envenenar alguns reis, alguns imperadores, e a quem era incumbido a responsabilidade de que isso não acontecesse? O copeiro. Então o copeiro não poderia ser qualquer pessoa. Você nunca vai chamar para ser copeiro uma pessoa que você não tem confiança, porque afinal de contas, é por ela que passa aquilo que pode ou não te matar.
aquilo que vai te alimentar ou aquilo que vai te matar. Então, agora, Deus está olhando para um homem, um jovem, que ele está nessa posição, lá no cativeiro, servindo o imperador, servindo o rei. Está ali. E eu começo a entender que Deus não chama pessoas desocupadas. Eu já ouvi muito isso. Pastor, quando eu estou muito ocupado com algumas coisas, quando ficar mais tranquilo no trabalho, eu vou me entregar à obra do Senhor. Não, Senhor, pastor, eu estou agora em período de provas, eu preciso estudar muito para as provas, e agora não dá para eu me envolver na obra de Deus, porque eu estou muito ocupado. Não, pastor, porque agora você sabe que eu tive filhos, e agora está difícil a questão do tempo. A pergunta é, Deus precisa tirar a sua ocupação para você servir ao propósito dele? É isso? Porque Deus nunca chamou desocupados. Deus sempre olha para a terra e procura pessoas que estão fazendo alguma coisa. E aí nós temos visto pessoas que estão querendo fazer o processo inverso. Não, porque eu estou com muita ocupação agora, eu não consigo servir ao Senhor. Como assim? Se Deus está procurando exatamente as pessoas que têm responsabilidades. Deus está procurando pessoas assim. Pessoas que são responsáveis em realizar a obra dele. E não pessoas que estão sentadas hoje somente na cadeira. Não quero me envolver com nada. Não, eu só vou me envolver depois que Deus me der uma grande obra. Não, irmão, se você não está ocupado na obra dele, ele não vai te chamar para coisas maiores. Nunca vai ser assim. Deus sempre busca na terra pessoas que têm responsabilidade, que têm ocupação, seja na obra dele, na vida. Deus não chama preguiçosos. Deus está olhando para agora um homem que ele tem uma ocupação, ele tem uma responsabilidade, e não é qualquer responsabilidade. A responsabilidade é entregar para o rei aquilo que há de melhor. A ocupação de Neemias não era entregar qualquer coisa de alimento para o rei, mas era sempre alimentar o rei com o que há de melhor. Tem pessoas que hoje acham que pode entregar qualquer coisa para o rei, achando que qualquer alimento para o rei serve, qualquer adoração para o rei serve, qualquer oração para o rei serve, qualquer tipo de serviço para o rei serve, qualquer roupa para o rei serve, qualquer tempo para o rei serve. Mas eu aprendo com Neemias, que Neemias ele estava disponível para entregar sempre o que havia de melhor para a mesa do rei. Ele não entregava qualquer coisa, ele não entregava de qualquer maneira. Era um homem de responsabilidade, mas era alguém que servia o rei, e servindo, não só entregando qualquer coisa. Aí Neemias, vamos conjecturar, depois de um dia de trabalho, ele está no palácio, e aí chegam alguns irmãos vindo de Israel. Lembra, aquela cidade está queimada, com os muros quebrados. Está vindo alguns amigos visitar Neemias. E enquanto Neemias fala, Neemias, e aí como você está? Neemias, está tudo tranquilo. E como está a cidade dos nossos pais? Rapaz, a cidade está destruída, muros quebrados, portas queimadas. Aí Neemias, tá bom, você está me dando relato de coisas, mas eu estou preocupado com pessoas. Como estão as pessoas? Já viu pessoas que são assim? Quando você pergunta alguma coisa, você fala assim, meu Deus, a chuva levou tudo, meu carro foi alagado. Não que isso não é problema, nós temos, né? São coisas que Deus nos deu, nós temos que valorizar. Mas Neemias não está preocupado com as coisas. A pergunta de Neemias é, como está o povo? Tem muitas pessoas que querem servir a Deus em posições de liderança, mas se preocupam com coisas, se preocupam com material, mas não estão preocupados com pessoas. Neemias pergunta de novo, como estão as pessoas? Anani responde, Neemias, todos são tristes, o povo está desolado. O texto vai dizer que Neemias agora ele se assenta e chora. E é legal, talvez não seja essa palavra que se aplique, legal, porque normalmente o contexto que Deus sempre levanta alguns dos seus servos é um contexto de dor.
Talvez alguém está esperando assim: eu quero que Deus me dê uma boa notícia para eu servi-lo, para o meu chamado. Mas se nós formos passear na Bíblia, é raro nós vermos alguém que Deus chamou sem alguma motivação de dor. Como que Deus chama Moisés? O povo está 400 anos chorando, pedindo para que Deus libertasse eles do Egito. Aí Deus ouve o clamor do povo e fala assim: porque eu ouvi o clamor do povo, eu já preparei para vocês um libertador. Moisés, se levanta. Você consegue entender que o chamamento de Deus está sempre ligado a uma dor? Eu estou falando isso porque tem pessoas que falam assim: se Deus levantar uma novidade de vida para mim, eu vou servi-lo. Se Deus me der uma promoção no trabalho, eu vou servi-lo. Se Deus aumentar o meu salário, eu vou servi-lo. Se as condições da minha casa ficar melhor, eu vou servi-lo. Ei! Entenda que o chamamento de Deus está sempre ligado a alguma dor. Chega uma notícia ruim para Neemias: Neemias, o povo está desolado e a cidade destruída. Ele se assenta, chora, lamenta, mas logo em seguida ele vai buscar o Senhor. Ele vai buscar o Senhor porque eu fico tentando imaginar ele falando assim: Senhor, se os muros estão quebrados, os portões estão queimados, por que o Senhor não chamou um engenheiro? Por que o Senhor não chamou um construtor? Por que o Senhor não chamou uma pessoa de recursos? Eu não tenho dinheiro, não tenho habilidade, não tenho especialidade para fazer isso. Por que o Senhor me chamou? Aí Deus fala assim: Neemias, estou conjecturando, quem disse que eu preciso de uma pessoa que tem habilidade? Neemias, quem disse que eu preciso de uma pessoa preparada? Neemias, quem disse que eu preciso de uma pessoa que tem recursos? Eu sou aquele que dou habilidade, eu sou aquele que unjo, eu sou aquele que capacito, eu sou aquele que dou recurso, eu sou aquele que dou ferramenta. Eu só estou esperando alguém que diga: eis-me aqui. Amando Xere Halabás. Aí Neemias fala assim: eis-me aqui, sim. Como eu falei, eu não tenho habilidade, não tenho condições, mas eu estou aqui. Então fica tranquilo, Neemias, que agora eu te dou cartas, te dou autorização, te dou pessoas, te dou recursos. Vá e faça a minha obra. Aí Neemias agora está indo. Neemias está indo agora em direção a Israel, com a autorização do imperador. Estou resumindo a história. A autorização do imperador, está indo com cartas para pegar madeira de tudo que é lugar, está indo com recursos para construir, reconstruir, construir a sua casa. Está indo com autorização dizendo: ó, ele agora é o cara de Israel, hein? Obedeçam todos a ele. Pode ir, ainda pode levar parte do exército. Mas isso tudo porque ele disse: eis-me aqui, e depois foi orar. Deus está conduzindo ele e agora ele chega em Israel. Ao chegar em Israel, ele entrega as autorizações para os reinados em volta. Eu não disse isso aos irmãos, mas quando o império tomou tudo, o império não tomou somente Israel, tomou todas as nações em volta. Então, todas as nações em volta de Israel, elas estão no mesmo barco, estão na mesma condição, todos estão vivendo a mesma situação. E aí, quando nós estamos vivendo a mesma situação, normalmente, nós temos aliança com todo mundo que está vivendo a mesma situação que a gente. Quando você está vivendo uma fase ruim da sua vida, pessoas que estão vivendo fases ruins também vão se aliançar com você. Não, estou contigo, estou com você, estou orando por você, você ora por mim, nós vamos vencer isso aí. Agora chega Neemias com carta para a nação de Israel: olha, o imperador mandou reconstruir. Aí sabe o que acontece? Aqueles que estavam juntos agora viram inimigos, porque tem pessoas que não suportam ver você crescer. Quando elas veem você ficar maior do que ela se torna inimigo. Quer perseguir, quer falar mal, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer levantar calúnia. Você conhece pessoas assim? Você não pode demonstrar nada que Deus tentar te elevar, que já tem pessoas, ficou metido. Porque a carta do rei chegou na mão, agora do governador de Samaria, Sambalate. Aí Sambalate, que antes tinha aliança com Israel, agora ele vai até diante de Neemias, juntamente com o seu exército, e fala assim: quem são vocês para achar que vocês vão conseguir levantar esse muro? Eles começam a debochar. Aí eles começam a levantar calúnia, enquanto Neemias está com a mão no tijolo e a outra mão
na massa. Está um exército de frente zombando, que antes tinha aliança com ele. Mas porque recebeu uma autorização do rei. Já viu quando Deus te dá alguma autorização para você fazer algo e já começa a pessoa a se levantar para zombar? Já viu isso? Talvez tenha pessoas falando assim, você vai fazer isso para quê? Porque antes de Neemias, irmãos, muitas outras pessoas tentaram reconstruir o muro. Tentaram, Rafael, e pararam. Tentaram e pararam. Tentaram e pararam. Talvez alguém de fora fale assim, você vai aceitar essa missão aí? Desculpa a palavra chula, maior rabuda. Um monte antes de você tentou e não conseguiu. Ei, essa obra não vai para frente não. Só que quem está de fora está olhando essa perspectiva. Mas você está debaixo de uma palavra. E a palavra é: vai que eu estou contigo. Te dou carta, te dou autorização, te dou ferramenta, te dou estratégia, te dou tudo o que for necessário. Somente faça a minha obra. Amachuri remenegas. Aí, Sambalate, agora governador de Samaria, está de frente para o povo, de frente para a muralha, falando: quem são vocês? Quem são vocês para achar que vocês vão conseguir edificar esse muro? Outros já tentaram e não conseguiram. Vocês acham que vão conseguir construir esse muro em um dia? E essa palavra se aplica a gente, porque tem pessoas aqui que receberam de Deus uma autorização, receberam de Deus um chamado, e estão parando a obra que Deus deu, para ficar discutindo com quem está falando. Está parando o chamado, só porque alguém está levantando calúnia, está zombando. Esse dia um pastor, não por maldade, mandou para mim: pastor, está vendo o que estão falando da igreja? Eu falei: pastor, você acha que eu tenho tempo para parar, para ficar ouvindo essas coisas? Sabe por quê, pastor? Nós estamos fazendo e não. Pastor, você acha que eu vou para a rede social ficar respondendo pessoas que estão falando mal de mim, da minha família, da igreja? Você acha que eu tenho tempo para isso? Deus me entregou uma grande obra e você acha que eu vou parar para isso? Sabe por que eu não vou parar? Porque nós estamos... Está entendendo? Mas ainda tem pessoas que estão parando para ficar se trocando. Porque jogou indireta para mim no status, porque jogou direta para mim no stories. Ei, deixa jogar, porque quando você se cala, Deus se levanta e fala por ti. Está entendendo? Aí você acha que o inimigo parou? O inimigo vai para casa, mas ele vai voltar. Aí Sambalate volta, agora ele só não volta sozinho. Agora ele traz mais um homem chamado Tobias, de uma outra nação, e fala: olha, a gente tem que parar essa obra, meu irmão. Vamos começar a levantar a calúnia deles. Vamos começar a levantar alguma calúnia. Vamos tentar fazer alguma coisa para esse cara parar, para esse povo parar a construção, porque a obra está acelerada, gente. A cada dia que passa, o muro está sendo levantado mais, as brechas estão sendo tapadas. E o inimigo se levanta e traz mais um. E aí começa a levantar a calúnia, mentira, difamação. Não muito diferente de nós, porque o inimigo é especialista em fazer isso. Ele é o pai da mentira. Pastor, mas estão falando da minha honra. Eu preciso no mínimo responder. O texto vai dizer que o líder responde, mas o povo continua trabalhando. O líder ainda assim não para a obra. Ele de dentro da muralha responde: ei, vocês estão falando, estão enganados. Quando vocês estão falando aí que nós estamos tentando agora formar um novo reino, são enganados. Nós viemos aqui com a autorização do rei. Mas Neemias está falando com ele, mas na mão direita está uma colher de pedreiro. Vocês estão falando mal da gente, que nós estamos trabalhando aqui, mas nós estamos trabalhando com a autorização do rei. O que vocês estão levantando é mentira. E eu volto a falar de novo. Vão ter pessoas que vão fazer ou estão fazendo isso hoje, que vão levantar questões contra a tua honra, contra o teu casamento, contra o seu propósito, contra o seu chamado. Mas até quando você vai parar aquilo que Deus te confiou, para você ficar se trocando com outras pessoas?
A mesma questão é para todos nós. Até quando nós vamos nos trocar com vizinhos, com pessoas de dentro da casa, com familiares, com amigos, com patrão, com companheiros, dentro da igreja, fora da igreja? Até quando você vai parar a obra que Deus te entregou para você ficar se trocando por poucas coisas? Você se esqueceu a grande obra que Deus te deu? Ei, você não pode parar. Sabe por que você não pode se trocar? Porque nós estamos... E não... Por que você não pode ficar se trocando por pessoas? Por quê? Consegue entender? Você acha que o inimigo parou, irmão? Não. Você acha que o inimigo parou? Não parou. Agora ele vai chamar mais um. Agora vai vir Sambalate, Tobias e Gesem. Aí eles vêm. Agora vamos intimidar eles mais força. Vamos falar que vamos guerrear contra eles. Porque antes nós falamos. Agora vamos botar medo neles. Vamos falar que vamos fazer guerra. Neemias está orando, aí Deus revela para Neemias: olha, vão vir guerra. Aí Deus fala assim: mas fica tranquilo, numa mão eu quero, continuando com a colher de pedreiro, na outra mão eu quero uma espada. Enquanto uns estiverem assentando tijolos, outros estão na vigia. Depois você vai para a vigia, e os outros assentam tijolos, mas sempre numa mão a ferramenta e na outra uma espada. Aí Neemias coloca o povo perfilado entre as muralhas, principalmente nas partes ainda que não haviam acabado a construção. Todos estão trabalhando com alegria. A muralha está mais alta, tomando forma. Algumas portas já foram reparadas. E aí está o povo trabalhando, mas com medo, porque afinal de contas, quem não teme a investida do inimigo? Porque às vezes a gente fala sobre isso e algumas pessoas falam assim: pastor, então quer dizer que eu não devo ter medo? Não, você deve ter medo. Medo você pode ter. O que você não pode ter é despreparo. Medo você pode ter de toda investida de Satanás. Agora, o que nós todos precisamos estar é uma mão na obra e a outra mão na espada. Aí Neemias coloca o povo assim, e aí vem eles: ei, vamos fazer guerra, vem, entra. Está achando que eu estou só com a colher na mão? Tem espada também. Vem. Foi mano a mano? Os inimigos vão embora. Aí você acha que o inimigo para? Sabe por que o inimigo não para? Deixa eu dar uma pausa. Sabe por que o inimigo não para? Porque o nível do levante do inimigo é o mesmo nível que revela a tua chamada. Talvez você não entendeu o que eu falei. Deixa eu tentar especificar melhor isso. Para aqueles que têm uma chamada pequena, que são irrelevantes no reino de Deus, o inimigo não está nem preocupado. Estou falando isso porque tem crente que está falando: Senhor, por que o Senhor permite tanto levante de Satanás na minha vida? Por que o Senhor permite tanta perseguição, tanta luta? Pessoas até dentro da igreja me caluniando. Ei! Se Deus está permitindo isso acontecer, porque o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Tudo que ele faz é permissão de Deus. É porque Deus está dizendo assim: ó, essas perseguições, esses levantes são para te preparar para o chamado que eu tenho para a tua vida. Então, se está tendo muita guerra, se está tendo muito deserto, se está tendo muita prova, muita provação, é porque Deus, Ele tem um chamado proporcional ao levante do inimigo contra você. Sabe por que o inimigo não está desistindo de Neemias? É porque ele sabia aquilo que Deus tinha preparado ele para viver, uma grande obra. O inimigo não para. Agora o inimigo faz o seguinte: já tentei algumas coisas, então agora vou mandar uma cartinha para ele. E a carta que o inimigo manda é o seguinte: faz o seguinte, desce aí para a gente desenrolar. Vamos marcar numa cidade aqui, mais próxima, numa padaria, para a gente tomar um cafezinho. E a gente troca uma ideia. Vamos desenrolar essa parada. Só que Deus revelou de novo para Neemias, e Deus só revela coisas para aqueles que estão íntimos dele. Tem pessoas que estão buscando revelações em terceiro. Não que seja errado, mas quando você tem intimidade com Deus, o próprio Deus revela para você. Não há necessidade de você buscar intermediadores. Aí Deus revela para Neemias: olha, isso é uma emboscada. Se você for, eles querem te matar. Chega aí, vamos desenrolar.
Se fosse hoje, mandava WhatsApp. E aí, fechamento. Também se fosse também no tempo de hoje, esse evangelho coach, que isso? O evangelho coach hoje é conexão, irmão. É uma aliança. Você tem que sentar na mesa só com pessoas poderosas que vão te levar a portas que ninguém abriu para você. Quem disse que todo mundo que te manda mensagem, te convidando para alguma coisa, é a aliança de Deus? Quem disse que toda proposta que chega na sua mesa, no seu telefone, toda mão que aperta a sua, quem disse que é indicação do próprio Deus? Mas nós só vamos ter discernimento para isso, quando nós buscarmos o próprio Deus. O que está faltando no meio do povo, é ter discernimento, porque nem todo tapinha nas suas costas é Deus, nem todo elogio que chega é Deus, nem tudo que concordam contigo é Deus. Irmão, vamos desenrolar, vamos fazer aliança. Aí Neemias, ele está com a mão na obra, irmão, ele está com a mão no tijolo, e qual a resposta dele, que é a mesma nossa para Satanás? Estamos fazendo. Você acha que ele parou? Neemias não parou, e o inimigo também não. Enviou essa carta por 4 vezes. Na quinta ele falou assim: vou fazer uma estratégia pior, vou mandar uma carta aberta, porque a carta aberta, né, os crentes curiosos, está aberta, vou só dar uma olhadinha só para, né, só uma olhadinha, ninguém viu, porque normalmente as cartas às vezes iam seladas, se tinha selo, ninguém ousava abrir, só abria só aquele que recebia a carta. Mas agora a estratégia do inimigo vou mandar a carta aberta, porque por todas as mãos que passar essa carta, eles vão ler. E agora a estratégia do inimigo é a intimidação. Olha, estava escrito na carta: nós vamos contar para o rei que você vai se proclamar rei. Nós estamos indo agora direto para o imperador para falar que você está preparando o povo para se rebelar contra o imperador. Nós vamos fazer isso. Aí de repente se levanta uma pessoa e fala assim: Neemias, o negócio é o seguinte, vai dar BO. Vamos fazer o seguinte, vamos nós dois nos esconder no templo. A gente entra no Santo dos Santos e se esconde lá, porque se entrar no templo, eles não têm coragem de entrar para matar a gente. O templo é um lugar santo, eles não vão entrar. Então vamos para lá. E qual a grande verdade para isso, para que nós venhamos aprender? É que diante de ameaças, diante de mentira, diante de vestida de Satanás, nunca quebre princípios de Deus. Porque a lei mosaica, a lei desse povo de Israel dizia que ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. Mas o inimigo sempre vem com estratégias no momento de fragilidade, para que nós venhamos a quebrar princípios do próprio Deus, achando que é uma forma de nós sobrevivermos. Entenda que você não precisa quebrar e nunca deve quebrar princípios que o próprio Deus estabeleceu para a sua vida. Princípios já estão estabelecidos na palavra dele, você não deve quebrar. Princípios não se quebra. Mas vou morrer, não importa. Que isso, pastor? Não importa? Não, você não importa. É sobre a ameaça, porque você está debaixo de uma palavra que você esqueceu. Quem foi que te chamou foi o próprio Deus. Você acha que ele te colocaria numa obra que você não aguenta? Você acha que Deus te chama para uma missão que você não suporta? Você acha que Deus vai te colocar num trabalho aonde o inimigo vai te matar? Deus não permite nenhuma tentação humana que nos sobrevier, que nós não venhamos a suportar. Deus não permite nenhuma provação que nós não vamos conseguir aguentar, suportar. Se Deus te entregou essa palavra, se Deus te entregou essa promessa, é porque Ele sabe que você consegue. Mas as circunstâncias ao meu redor, Renan, não mostram isso, é claro, e nunca vai mostrar. Porque se fosse assim, Deus chamava qualquer pessoa. Se o chamado de Deus fosse fácil, irmão, Deus chamaria qualquer um, não chamaria você. Se Ele te chamou, é porque você tem algo especial para a missão dEle. Não é sobre você, é sobre Ele. Ele viu algo especial em você, Ele te capacita, Ele te conduz, mas é tudo sobre Ele. Neemias, vamos entrar no templo. Neemias, não. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem me chamou. Eu tenho visto tudo que a mão de Deus está fazendo até aqui agora. Você acha que eu vou recuar diante
dessa coisa? Eu já venci tanta investida. Você acha que essa é a primeira vez que esse inimigo vem contra mim? Em todas as outras eu suportei. Em todas as outras o povo tem avançado. As muralhas já estão quase terminadas. Você acha que eu vou parar? E sabe por que eu não paro? Porque estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Mas sabe por que muitos de nós estamos parando? É porque no fundo, nós não tomamos dimensão daquilo que Deus nos chamou para viver. A primeira parte desse versículo é: estou fazendo uma grande obra. Eu sei o quão grande e especial Deus me entregou algo. E o grande problema é que muitos de nós estamos parando porque ainda não tomamos dimensão daquilo que Deus nos entregou. Estão achando que a dimensão é grande, é só para o pastor. O meu serviço é ser consolidador. Eu não tenho a dimensão. Quem disse que não tem? O capítulo 3 de Neemias faz questão de, como se desse uma pausa na história, para falar assim, ó, eu quero mostrar que a grande obra não foi feita somente por mim. E é tanto que ele não fala, eu estou fazendo uma grande obra. Ele fala no plural. Ele fala assim, Deus pode até me ter tirado lá da Síria, mas não sou eu que estou trabalhando sozinho. Esse chamado grande não é só meu. Existe um povo que foi chamado para também fazer uma obra grande. Nós estamos fazendo uma grande obra e não vamos parar. É uma obra coletiva. Ele para o capítulo 3 para dizer: a grande obra é que cada um daqueles homens que estavam morando ali, que antes estavam acostumados, mas agora começaram a colocar a mão no arado. E aí Neemias, ele relata o capítulo. Para muitos pode ser até chato ler o capítulo 3 de Neemias, porque vai falando um monte de nome. Fulano fez o muro de tal lugar até tal lugar. Depois fulano, que é filho de Ciclano, fez o muro de tal lugar. Para muitos isso é chato. Mas Neemias está dizendo o seguinte: não, o chamado não está só para aquele que está liderando por cima. Todos nós temos um grande chamado. E o grande problema é que muitos estão parando porque não valorizam o chamado que Deus nos entregou. Tá bom, Neemias, você é aquele que vai colocar as portas no lugar. Mas se não tivesse uma pessoa que cortasse a árvore, como que a porta seria edificada? Se não tivesse alguém que transportasse essa madeira de uma outra cidade até a cidade de Israel, como que as portas seriam levantadas? Se não tivesse uma pessoa para mexer a massa, como o tijolo seria assentado? Se não tivesse pessoas para carregar os tijolos, como o muro seria edificado? Você consegue entender que o resultado final não está em uma pessoa, mas está em todos nós entendemos que todos nós estamos fazendo uma grande obra? Quem exerce liderança aqui na igreja ouve muito eu falar sobre isso. Quando nós falamos assim, quando há salvação aqui na igreja, a salvação não é graças ao pregador. A salvação é uma grande obra de todo um grupo coletivo. Eu creio que a maioria de vocês, ao desembarcar dos carros, foi recebido por uma pessoa que pegou chuva, mas protegeu você ali no carro. Estava na porta. É o pregador? Não, quem estava lá na porta hoje, Leandro Fofinho, estava fazendo uma grande obra. Aí você foi recepcionado por pessoas que estavam ali, que não estavam no ambiente de adoração. Eles gostariam de estar aqui, mas estavam fazendo uma grande obra para te recepcionar com muito carinho e amor, querendo e precisando estar aqui também no culto, mas estavam ali fazendo uma grande obra. Alguns de vocês precisaram pegar os filhos e levarem para salinhas. São tias que também gostariam de estar aqui, mas porque estão fazendo uma grande obra, elas não podem parar, e elas estão ministrando sobre os nossos filhos. Pessoas servindo a gente ali um cafezinho na livraria, na cafeteria. Irmãos servindo na técnica, na filmagem, levando o evangelho através da internet. Pessoas que servem no dia a dia da igreja, fazendo trabalho social como o pastor Marcelo Beá. Outros irmãos que cuidam do instituto. Irmãos que estão trabalhando no administrativo. Outros que estão servindo na diaconia, na recepção. Tem irmãos preparando nossa ceia, que nós vamos cear. Irmãos são preparados para acolher os que vão se salvar daqui a pouco. Irmãos estão dirigindo o culto. Músicos e cantores que estão aqui desde cedo, ensaiando para ministrar sobre as nossas vidas. Você consegue entender que o resultado de uma obra não é por apenas uma pessoa?
O resultado de uma obra é quando cada um dos participantes entendem: nós estamos fazendo uma grande obra, problema nenhum vai nos parar, o inferno não vai nos parar, Sambalate não vai nos parar, Tobias não vai nos parar, acusação não vai nos parar, calúnia não vai nos parar, nada vai nos parar. Por quê? Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Você consegue entender que Deus não te chamou para viver qualquer coisa? Que você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Deus te chamou a viver coisas grandes. O que Ele te confiou é grande. A chamada que Ele tem para a sua vida, ela é grande.